sua família. Nós cremos na poderosa mão de Deus e na sua promessa que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, oremos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome pelo privilégio que temos, Senhor, estar no templo para adorar o Senhor. Mas estando aqui no templo, Senhor, nós apresentamos diante de Ti e para o Senhor o maior bem que nós possuímos, que é a nossa família. Nós cremos, ó Deus, na Tua promessa, e a Tua promessa nos garante: crê no Senhor Jesus e será salvo a sua família. E é assim, ó Deus, que crendo, é assim, ó Deus, que estando desta forma, realmente confiados no Senhor, entregamos a nós mesmos e a nossa família ao Senhor, para que a bênção continue, ó Deus, para que a graça continue multiplicada. E a nossa oração, ó Deus, que isso também sirva de bênção para alcançar os nossos vizinhos, os nossos amigos, com um testemunho de mudança, de transformação de vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, ainda de pé, eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o livro do profeta Isaías, o capítulo é o 11, e vamos ler especialmente os versículos 1 e 2. Livro do profeta Isaías, capítulo é o capítulo 11. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Podemos ler? Para quem não tem a Bíblia em suas mãos, está aí posto na tela o texto. Diz assim, vou ler na tradução mais fácil de entendimento e depois na Almeida atualizada, que estamos comumente lendo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Podem sentar. Almeida Revista e Atualizada é esta que eu acabei de ler com você. Mas existe uma tradução que diz: e brotará do tronco de Jessé uma raiz, né? Ou da raiz de Jessé vai brotar, suas raízes das raízes virá um renovo. E quando nós estamos aqui falando desse texto bíblico, em sua principal interpretação, nós estamos falando da manifestação de Cristo. E hoje a mensagem que vou compartilhar com você aqui na parte da noite é a luta pelo renovo. É a parte encaminhada da mensagem pela manhã, em que nós tivemos a oportunidade aqui no templo, quem esteve ou compartilhou também pelo meio da live online, pelo YouTube, nós falamos sobre a luta pela vida. E o texto base foi de 2 Coríntios 4, de 7 a 11. Paulo fala que nós guardamos um grande tesouro em vaso de barro. E quando ele fala que nós guardamos um grande tesouro em vaso de barro, o vaso de barro somos nós, e o grande tesouro é o Senhor Deus, a vida. E aí, exatamente por falar a luta pela vida, nós falamos da sobrevivência natural, e até citei, a luta pela sobrevivência das espécies, e isso a sobrevivência natural perpassa todos os seres vivos,
e citamos Mateus 10, 28, que devemos não ter medo dos que matam o corpo, ou daquilo que se vem por objeção a mantermos-nos vivos, mas sim termos temor de Deus, aquele que pode lançar não só a alma, não só o corpo, mas também a alma no inferno. Falamos sobre crescimento pessoal, uma abordagem importante, e a luta também, quando fala da luta da vida, a luta por dominar o nosso eu, o ego, que é muito difícil. E aí então eu dei aqui, trouxe para vocês, podem acompanhar, podem assistir o vídeo. Vencer a si próprio é a maior das vitórias, um pensamento do filósofo Platão. E depois falei sobre amadurecimento espiritual, que é condição para a luta pela vida. E aí, quando estamos falando da vida, que é a vida de Deus em nós, aí estamos falando da vida real, não é? E Hebreus 6, 1, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e vamos avançar à maturidade. Abordei sobre amadurecimento espiritual. Agora à noite, queridos, eu quero, falando na luta pelo renovo, nós aprendemos que a luta pela vida é a luta para que a vida de Deus seja multiplicada na vida das pessoas pela manhã. A luta pelo renovo é lutar em parceria com Deus. Quando eu falo que o renovo é Cristo, isso quer dizer que nós estamos em uma batalha espiritual, juntamente com Ele, para que a vida possa ser manifesta no mundo. E sendo o renovo o Senhor, o que trabalha em nosso ser, e nós sabemos disso, é o Espírito Santo. E aqui, nesta palavra do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, de Isaías 11, versos 1 e 2, mostra as facetas do Espírito que irão trabalhar em nossa vida na luta pelo renovo. No ano de 2021, inclusive, nós estamos tomando conhecimento e consciência de que é nosso papel lutar, trabalhar pelo renovo. É o ano do renovo, o nosso tema. Apocalipse 21, 5, né? Eis que faço novas todas as coisas, é o Senhor quem disse. E agora, nesse renovo de Deus, nós estamos avançando no entendimento de que nós temos um papel. Então eu quero falar aqui, dentro desse texto, como introdução à palavra luta pelo renovo, para salientar-nos as facetas do Espírito que nós necessitamos, ou seja, as faces que o Espírito Santo vai manifestar em nós, para que possamos, com Ele, trabalhar pela renovação. Olha só, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quando fala aqui o Espírito do Senhor, é o Espírito do Pai, o Espírito de governança. E olha, meu irmão, minha irmã, para que o governo de Deus venha realmente estar repousado sobre nós, e aí então influenciarmos de forma positiva a vida das pessoas à nossa volta, o Espírito Santo precisa ser governo em nós, e nós precisamos deixar que, sendo o governo de Deus, nos faça instrumento para ajudar as pessoas a entender que também tem que se submeter ao Rei Jesus. Então veja bem, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Depois fala mais, o Espírito de sabedoria e de entendimento. É o Espírito Santo que traz a nós, meus irmãos, e sem ele nós não vamos empreender junto com o Senhor essa luta para que a bênção, a vida de Deus seja pregada, a luta pelo renovo. Não vamos conseguir. Nós precisamos disso, porque até as Escrituras só podem ser interpretadas pelo Espírito de Deus. E aí acontece aquilo que nós tanto precisamos. O Espírito de Deus testifica, ou seja, ele fala lá profundamente conosco, que nós somos os filhos de Deus, ou seja, ele nos aprova como filhos de Deus. E aí então, nos revestimos de uma autoridade espiritual, aquela que o Senhor Deus nos compartilha para podermos apresentar a família de Deus ao mundo. Essa sabedoria, ela nos leva a entender a palavra de Deus, a compreender a visão, passamos a ser iluminados no Espírito para visualizar o caminho aonde nós estamos andando. E qual é o instrumento que ilumina o nosso caminho? Nós já sabemos, é a palavra de Deus.
Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando estamos com o Espírito de Deus em nós, as Escrituras se tornam escrituras inteligíveis, ou seja, nós lemos a palavra e entendemos. Já é possível mesmo que você tenha passado por isso, em algum tempo passado, ou antes ainda de avançar um pouco mais no caminho do Senhor, ou até ainda esteja acontecendo com você, que você lê a palavra e não consegue entender. Ah, pastor, já teve tanta gente que falou comigo, eu leio a palavra e não consigo entender. O que está faltando? Está faltando o Espírito do Senhor, está pleno em sua vida, pois é Ele quem descortina diante de nós a sua palavra, a palavra é dele. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus fala com clareza lá, que homens santos de Deus, não é? Falaram inspirados pelo Espírito Santo, porque a profecia nunca foi, a palavra de Deus nunca foi escrita por vontade de homem algum. Está lá. Então, para que nós venhamos a entender a palavra de Deus, as Escrituras, que não é o nosso instrumento para termos uma vida iluminada, aí quando falo vida iluminada, queridos, não é estar melhor do que os outros, não, é estar entendendo e praticando Cristo em nós. Aí Colossenses 1, 27, quando Paulo fala à igreja de Colossos, lá na carta, dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória, isso passa em nós o entendimento, ou seja, Ele, o renovo em nós, nos garante, nós estamos certos da vitória plena, não é? Então a palavra vai sendo descortinada a nós com facilidade, porque é o Espírito que fala no nosso espírito. Ainda fala aqui, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Uau! Nós passamos a ser ajudadores, socorristas do sobrenatural. Temos uma palavra de vida, uma palavra de conselho, uma palavra sábia para ajudar aquele que está frágil, como compartilhamos pela manhã, o desanimado, o afastado, o perplexo, não é? Aquele que está abalado. O Espírito do Senhor, aliado conosco, no nosso espírito, ou seja, numa luta pelo renovo, nos leva então a sermos como Cristo o conselheiro e fortalecedor dos frágeis. E aí, no amadurecimento, como compartilhei aqui pela manhã, queridos, que os vasos, como compartilhamos, os vasos preciosos são colocados mais no alto da prateleira, ou da estante, e aqueles vasos que a gente considera menos importantes ou de menor valor são colocados embaixo, comumente são os de maior uso. Mas numa casa, a importância maior não são dos vasos que estão lá servindo apenas de ornamento, mas são os úteis, são aqueles que mantêm a casa viva. Normalmente são eles que são utilizados para a subsistência e para a higienização. Então é interessante isso, né? Então, comumente, pega os vasos que a gente considera mais caros, coloca em cima, porque as crianças podem balançar e quebrar. E os mais caros são os mais frágeis. Aqueles que, na visão humana, são os mais importantes, no mundo espiritual, os que estão embaixo na estante ou lá no armário, são os mais importantes. Não é? Então, veja bem, quando somos de Deus, mesmo sendo frágeis, mas em alta utilização, arranhados, vasos que são colados, às vezes, pega cola um pedacinho lá que quebrou, mas não joga fora, porque é muito importante, são vasos de uso, e significam aqui, conselho, fortaleza, para socorrer mesmo as pessoas que precisam de ajuda. Eu prefiro ser vaso frágil de alta utilidade, do que ser um vaso caro que não tem utilidade nenhuma, serve apenas para ornamento. Ainda tem uma outra faceta do Espírito Santo aqui, que se manifesta em nós quando estamos na luta pelo renovo. Além do Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e agora vem o Espírito de conhecimento e do temor de Deus. Uau!
Aqui, não é, o profeta deixa para o último ponto, colocar aquilo que é assim, mas muito mais necessário para a caminhada daquele que está atuando com Deus no renovo, que é o espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Sem temor de Deus, nós não vamos a lugar nenhum, porque o temor do Senhor é o princípio, é nele que começa toda a possibilidade, toda a abertura para a ação do Espírito Santo, ou seja, a sabedoria de Deus. É o princípio, é lá que inicia, é também o fundamento, o temor do Senhor. Nós não vamos fazer nada realmente importante no reino de Deus, nada que realmente vá fazer diferença na vida das pessoas ou no serviço à causa de Deus, se não tivermos temor de Deus. Quando fala temor de Deus aqui, não é ter medo de Deus, mas é honrar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele está investindo em nós, não pelo que Ele pode nos dar. Tem muita gente que agradece a Deus, só é grata a Deus pelos benefícios de Deus, pelas coisas que ganham de Deus. E aí quando fala coisas que ganham de Deus, nós chamamos de bênçãos. Vai atrás das bênçãos, somente, mas não vai atrás do Senhor da bênção. Não está querendo o renovo em sua vida, a bênção real. Então quem teme a Deus é aquele que entende que ele precisa honrar. Repita comigo: temor nas Escrituras significa honrar. Amém, irmãos? Valorizar. O temor do Senhor nos leva a um entendimento, a uma honra, a um entendimento grandioso de quem é o Senhor. Ele é tudo e nós precisamos de tudo que Ele é. Não é? Ele é o amor e eu preciso me entregar plenamente ao amor. Não é? Quem teme a Deus tem essa compreensão, ele tem essa visão, ele é iluminado nesta sua caminhada de parceria, em que o renovo se torna renovação em nós. Pense nisso, né? O renovo, ou seja, Cristo se torna renovação em nós. A vida que passamos a viver agora no temor do Senhor é uma vida diferente, alinhada, pautada no Cristo. Somos com Ele, nele, ungidos de Deus, separados. Sem Ele nós somos vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo, sem valor nenhum. Mas quando Ele, que é a unção, ungido, entra em nós, nós passamos a ter valor no reino, nós passamos a ter valor na casa do Pai. Amém, meus irmãos? Pode ser que vazios nós não temos nenhum valor, mas com Ele nós passamos a ser valorizados. Agora, como que isso pode acontecer em nossa vida? Como realmente nós podemos, na prática, vivenciar a luta pelo renovo? Como é que isso vai acontecer? Primeira coisa, anotem aí, prestem bastante atenção nisso. Só vai acontecer se eu tomar uma decisão. Eu chamei aqui esse ponto de decisão sensacional. Repita comigo: decisão sensacional. Mas por que, pastor, decisão sensacional? Porque eu gostei da palavra, porque vai acontecer na sua vida uma sensação. Tanto um sentimento, porque a palavra sensação, ela vem da sua raiz de sentir, não é? Etimologicamente vai lá para o sentir, vai haver uma emoção, e pense nisso, você que já teve uma experiência grandiosa com o Senhor, batismo com o Espírito Santo, não é? Uma emoção profunda com o renovo, sabe disso, não é uma mera sensação, é um sentimento profundo de realização espiritual, não é? Deus agindo em nossa vida, não é como nós cantamos aqui, meramente emocionar, não é? Eu não quero só me emocionar, eu quero o quê? Experimentar. Quando Jó passou por esta experiência cabal de relacionamento profundo com Deus, em que ele entendeu que ele era um vaso de barro, em que ele entendeu que o Espírito de Deus precisava agir em sua vida, é só você ler o livro de Jó, é fantástico.
ele chega no final e diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, eu te conheço de experimentar. Não é? Nós ouvimos muitas mensagens, não é? Hoje tão enriquecedor. Você pode abrir a internet, o YouTube, aí você vai ver. Hoje você pode ir nas melhores e maiores igrejas do mundo e ouvir os maiores pregadores. Estão todos lá. Mas isso não vai mudar nada na sua vida, se você não tiver uma experiência de abrigar em sua vida, como um vaso de barro, o renovo, Cristo em você. E aí eu volto a repetir o texto de Colossenses 1:27, quando Paulo fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Ele está em nós, nós temos aquela alegria, a sensação do céu na terra. Essa decisão sensacional só você pode tomar. Salmos capítulo 51, Salmos não tem capítulo, irmãos. Salmos tem números. Os outros livros da Bíblia têm capítulos, mas Salmos, eles são individuais. É uma coletânea de poemas e de canções. Então não dá para falar capítulo, porque não é um livro pleno. Cada um daqueles salmos tem a sua plenitude. Então Salmos número 51, aí sim, dos versos 10 a 12, diz o salmista: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova, ao renovo aí, ó, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem uma tradução que vai dizer inabalável, estável. A palavra estável, ela pode ser aqui substituída por um sinônimo: cria em mim um espírito equilibrado. Repita comigo: equilíbrio. Guarda essa palavra, tá? Renova em mim, ó Deus, dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Repita comigo: espírito pronto a obedecer. Veja a oração do salmista. Permaneça com esse texto aí, por favor, na tela. Volta com ele, permaneça com ele na tela. Acompanhe aqui no verso. É uma oração, é um pedido com muita profundidade. Foi a decisão do salmista. A decisão sensacional. Não era só os sentimentos que iriam ser movidos, mexidos, mas isso iria dos sentimentos manifestarem uma atuação prática. É uma sensação com uma decisão de multiplicação dessa sensação para outros. Olha o que ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. A luta do salmista aqui é a mesma luta que eu e você temos. Nós precisamos de um tratamento interior. Nós precisamos de uma mudança radical de vida. Se eu perguntasse aqui hoje, não vou fazer isso com você, porque nem eu vou poder levantar a mão, porque nós estamos no mesmo estado diante de Cristo, como aqueles que pegaram em pedras para lançar na mulher pecadora. Lembra disso? Que a mulher foi pega lá num ato de adultério. Jesus estava, não é? Você conhece a passagem, lá brincando com a terra, desenhando. E aí de repente chegaram: Senhor, essa mulher foi pega em ato flagrante de adultério, a lei manda que ela seja apedrejada. Jesus olhou para eles, olhou para ela, um olhar de compaixão, tanto com eles quanto com ela. E aí ele pôde ajudá-los. Queridos, aquele que está no Senhor, que tem o Espírito Santo, aquele que é dirigido na governança de Deus, que tem a alegria, o sustento de Deus, o Espírito pronto a obedecer, tem uma palavra de vida. E Jesus é o renovo.
a palavra viva, encarnada. E aí então ele diz: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Simples. Está resolvido. Ela realmente merece morrer. Jesus não absolveu a mulher. Ao contrário, ele a condenou. Só que para executar a pena, tem que ser quem não tem pecado. Deu para entender ou não? Sabe por quê, queridos? Todos nós pecamos. Romanos 3:23, porque todos pecaram e caídos estão da glória de Deus. Nós precisamos do renovo em nós para nos levar de volta. Nós precisamos tomar uma decisão para ter o espírito estável. Se nós não tivermos essa decisão, vamos nos manter caídos. E aí ninguém pôde atirar a pedra, e a mulher: Senhor, ninguém pôde, ela estava esperando, vou receber uma pedrada dele. Aí ele disse: eu não te condeno, então vá e não peques mais. Não é? Você conhece lá, onde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, ninguém ficou, nem eu te condeno, agora vá e não peques mais. A partir de agora ela teve a possibilidade de tomar a decisão. Mas o salmista aqui, ele pediu ao Senhor, ele procurou. Sabe, queridos, nós precisamos procurar a decisão, e é de renovo para um espírito estável, de equilíbrio. E só vamos ter isso se abrirmos a nossa vida para Cristo. Quem já decidiu aqui ser totalmente de Deus, ser de Jesus mesmo? Levante sua mão e diga amém. Se você não decidiu ainda, essa é a noite oportuna para você. E naquele molde dos pregadores antigos, eu vou falar aqui, hoje pode ser a última chance. E aí tem aquele cântico, né? Que nós na igreja cantávamos antigamente, já foram esquecidos. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem gente que dizia que essa era uma pregação do medo. Eu digo, irmão, se o medo salvar alguém, não vai encontrar nenhum medroso no inferno. Medo não salva ninguém. Só quem salva é Jesus. Glória a Deus. E Ele salvou a nossa vida, amém? Ele salva. E é preciso uma decisão pessoal. Ninguém pode decidir por você. O salmista continua orando aqui: não me expulse da tua presença, eu preciso de ti. Meu irmão e minha irmã, se o Senhor Deus fosse olhar somente para nós, nós seríamos expulsos da presença dEle. Mas glória a Deus que quando Ele nos vê, Ele não vê a mim nem a você, Ele vê Cristo crucificado. Ele diz: não tires de mim o teu Santo Espírito, porque nós não podemos e não temos nenhuma capacidade, nem condição de sermos o invólucro ou o templo do Espírito Santo, mas é o Senhor quem nos justifica e nos faz assim. Então, ele fecha aqui: me dê um espírito pronto a obedecer. Essa tem que ser a nossa decisão, queridos. E sabe quem é o espírito pronto a obedecer? É o Espírito de Deus na nossa vida. Ele nos leva, Ele nos conduz, como compartilhamos aqui no domingo próximo passado, Ele nos conduz no caminho estreito a mantermos-nos na direção correta. O Espírito Santo mantém o equilíbrio. Gálatas capítulo 5, verso 22, você vai ver na sua Bíblia. Ele frutifica em nós o que chama de domínio próprio. É o fruto dele. O fruto do Espírito está lá, domínio próprio. É ele.
Tem uma tradução aí que quem abriu Gálatas 5:22 vai ler aí na sua Bíblia, tem uma tradução que diz assim, ó, mansidão. A palavra mansidão quer dizer equilíbrio, espírito estável. Nós só somos assim quando nós estamos plenos do Espírito Santo. Quando temos alguma brecha nisso, ou estamos com aquele vaso trincado, não é? O vaso de barro frágil, meus irmãos, a gente não cai não, a gente se joga no chão para despedaçar, não é? Quebra tudo, não é assim que nós fazemos? Rompemos, e as coisas desandam. Segundo ponto aqui, que eu quero compartilhar com você, quando nós estamos lutando pelo renovo, primeiro precisamos de uma decisão sensacional para nos manter assim, e agora precisamos de sobrevida sobrenatural. Entenda essa expressão, sobrevida. Subvida é o que está embaixo, sub é para baixo, sobre é em cima. Eu preciso de sobrevida, e aí, vamos fazer um exercício no português, sobre tracinho vida. Quando falamos a vida, sobrevida, é a vida que está em cima, a vida que vem do alto. A vida que vem do alto não é minha, não é sua. Nós temos plenamente aqui só o roá, que é o sopro de Deus lá do hebraico, o fôlego da vida. A sobrevida é a vida de Deus em nós. É Cristo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que diz a palavra de Deus aí, abra comigo sua Bíblia. Para quem não tem, vai aparecer aqui no telão também. Colossenses capítulo 3, dos versos 9 a 11. E eu peguei aí esses versículos todos, 4 aí, para que a gente pudesse ver, ler aí com bastante propriedade. Perdão, 3. Vamos lá. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Quem é o novo? Jesus. Quando falamos de sobrevida, quer dizer, a vida que vem do alto, ela nos enche por dentro e por fora. Por isso que a expressão aqui é revestidos. Revestido é como se estivéssemos vestindo novamente. Não cabe só uma roupa de Cristo, não. Nós temos que vestir por dentro e por fora. Temos que ser todo dele, porque é este povo que ele vem buscar. O qual, vou voltar de novo. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quem é o nosso Criador? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Estamos sendo renovados à imagem do nosso Criador. Queridos, a palavra é extraordinária. À medida que nos entregamos em uma decisão inequívoca, sensacional ao Senhor, Ele nos torna novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? 1 Coríntios 5,17, né? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o que acontece agora? Essa nova criatura, todo dia, vai sendo renovada. O Espírito do Senhor vai trabalhando conosco, e Ele vai trabalhando conosco, a nos moldar à imagem do Criador. Agora, olha o que Paulo fala aqui aos irmãos em Colossos. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita, entre escravo e livre. Mas olha o que ele diz, finaliza: mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia! Cristo é tudo para aquele que é o renovado. Ele é tudo para aquele que vive no renovo. Ele é tudo para aquele que está na luta do renovo. E está em todos que também estão nessa luta. Então levante sua mão e apregoe sobre a sua vida: Cristo está em mim. Quem está em Cristo aí, diga glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele. Mas entenda nisso, né? Acabei de citar 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é a vida no renovo.
Não é o mesmo mais. Não é que isso vai acontecer na sua vida porque você quer. É porque o Espírito produz a mudança. E o Espírito que produz a mudança é o Espírito Santo de Deus. Não é? Não é uma alma penada aí, um espírito qualquer que vai entrar em você. Como os espíritas creem. É o Espírito de Deus em nossa vida. É a vida dele na nossa vida. Cristo está em tudo e em todos. A unção de Deus, o renovo, está em nós. Então, quando isso acontece, lembra da sensação que eu falei no início aqui, para a prática da vida? Acontece em nós, como terceiro ponto que eu quero compartilhar aqui, aquele que realmente está na luta pelo renovo, acontece em nós a realização espiritual. Joel capítulo 2, versículo 28. Abra sua Bíblia comigo, ou então acompanhe aqui na tela. Mas é importante você abrir, para que num tempo seu de TSD, no momento que você estiver lá em oração, você possa ler a palavra. Olha o que diz a Bíblia. Palavra de Deus, profeta Joel. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Tem tradução aí, se você está acompanhando a Bíblia, vai dizer, sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os anciãos, né, tem uma tradução que vai dizer aí, né, mais antiga, vai dizer os velhos. Mas os anciãos, os mais experientes, terão sonhos. E os jovens terão visões. Olha o que acontece conosco quando estamos cheios do Espírito Santo, quando estamos vivenciando o derramado do Espírito sobre nós. E nós temos essa oportunidade, porque esta profecia diz respeito a Atos capítulo 2, quando o Espírito do Senhor foi derramado sobre a igreja no dia do Pentecostes. E foi uma promessa de Jesus. Ele diz: recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Agora, olha o que ocorre quando nós estamos no renovo. É o que nós estamos tendo oportunidade de vivenciar nos dias de hoje. O Espírito de Deus derramado sobre nós, nos enchendo, mesmo sendo vasos de barro, incapazes, nos tornando valiosos pelo que tem dentro do vaso, pelo que tem dentro da sua vida. Eu vou derramar o meu Espírito sobre todos os povos, e aí vai acontecer assim: os filhos e as filhas profetizarão, os anciãos, ou seja, os mais velhos, terão sonhos, e os jovens terão visões. Deixa eu explicar isso aqui. Profetizar. Quando fala aqui a palavra profetizar, não é só o dom de profecia, mas é o dom também da pregação com produção de arrependimento. Não é apenas o dom de profecia que advém dos dons espirituais, que nós cremos neles. Dom de línguas, dom de profetizar, dons, não é, de interpretação das línguas, dons de sonhos, estão lá. Em 1 Coríntios capítulo 12. Não são só esses, nem mesmo os dons do ministério de Efésios capítulo 4. Esse aqui está dizendo o poder efetivo da pregação com convicção e condição de mudar o pensamento das pessoas. Convencimento. Quem é que convence? Pelo Espírito. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Filhos e filhas profetizarão, quer dizer, aqueles que nós estamos formando como líderes, os discípulos, a igreja de Deus, os filhos do Senhor hoje na terra, eu e você, vamos pregar o Evangelho com a intrepidez que o Evangelho exige, e as pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo que precisam de nova vida, que precisam de renovo. É o que está acontecendo neste tempo. Aleluia! Mas fala mais. Os vossos anciãos terão sonhos. Comumente, queridos,
Quando a pessoa já está realizada, não é? Eu me lembro bem claramente quando o pastor Miguel trabalhava ainda como eletricista industrial na empresa, ele dizia com muita clareza: quando eu me aposentar, eu vou dedicar a minha vida toda, depois da minha aposentadoria, para o Senhor, e é o que ele tem feito. O sonho dele naquela época era chegar à aposentadoria para dedicar o tempo inteiro, porque ele tinha 8 filhos e precisava sustentar, então ele trabalhava muito, de horários, às noites, e muitas vezes ficou cesseado de estar na linha de frente da igreja. Mas quando eu me aposentar, eu vou entregar a minha vida para fazer tudo na obra de Deus. E enquanto ele teve forças, ele esteve na linha de frente. Glória a Deus pelos 15 anos de linha de frente que o pastor Miguel teve conosco. Agora nós estamos chegando aos 19 anos e ele já está mais cansadinho, não é? Precisando agora das nossas orações, de nosso amor, para dar a eles ainda a condição de continuar sonhando. E todas as vezes que a gente conversa com essas pessoas que têm essas experiências com Deus, eles ainda sonham em grandes realizações espirituais. Sabe, sonhar, queridos, quer dizer aqui não que dorme demais, é que ainda tem planos para realizar. Planos espirituais a serem realizados. Ninguém é velho no reino de Deus. Você pode sonhar grandes coisas a realizar no reino de Deus, pois o Espírito do Senhor te renova como a águia. E o que era para ser dos experientes, Deus capacita os jovens. E ele diz aqui: os jovens terão visões. Visão, capacidade de enxergar aquilo com amadurecimento, entendimento que só muitos anos de vida e de experiência são capazes de dar a algumas pessoas. Mas o Espírito de Deus em nossa vida nos torna visionários, capazes de olhar com discernimento e entender tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. Aquele jovem, a jovem de Deus, o filho e a filha de Deus que está realmente cheio do Espírito Santo, tem uma visão extraordinária de reino, tem uma capacidade de leitura da cosmovisão como muitos não têm. E por isso mesmo, os discípulos de Jesus, jovens nas igrejas, podem e devem sonhar grande, vendo o que Deus tem para realizar em suas vidas. Tem muita coisa. Então, o Espírito de Deus, ao ser derramado sobre nós, nos leva à realização espiritual tremenda. Portanto, queridos, quando estamos na luta pelo renovo, isso só vai advir de uma decisão sensacional que nós temos que tomar, como o salmista tomou, de pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito pronto a obedecer. É o Espírito de Deus em nossa vida. Quando eu peço um espírito pronto a obedecer, eu abro meu coração para o Espírito de Deus. Ele sim está pronto a obedecer. E Jesus deixou bem claro isso, né? Que quando nós estamos com esse Espírito maravilhoso em nós, a carne pode ser fraca, mas o Espírito está pronto. Aí falamos aqui da sobrevida sobrenatural, ou seja, a vida de Deus sendo aliada a nós, não é? Nos tornando, portanto, Cristo sendo tudo em nós e estando em tudo em nossa vida. E finalizamos aqui com realização espiritual. Quando o Espírito Santo está derramado, nós estamos revestidos por dentro e por fora, nós fazemos acontecer grandes coisas no reino de Deus. Repita comigo assim: Deus me chamou para as grandes realizações. Para finalizar, na luta com Cristo, estamos vivenciando, nós vivenciamos vitória certa. Repita comigo: a vitória é minha, no nome de Jesus. Agora todos juntos: a vitória é nossa, no nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé, queridos. Tem coisas para vencer? Tem vida
a ser trabalhada. A luta não é sua sozinho. Aquele que tudo vence está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante suas mãos comigo assim, por gentileza, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, nós estamos aqui já gratos a Ti, pela palavra que o Senhor ministrou em nossa vida. É certo, Senhor Espírito Santo, ó convencedor, de que o Senhor está agindo e vai continuar a agir na vida desses teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, que o melhor do Senhor está para acontecer, e não será coisa pequena, é algo maravilhoso do Senhor para conosco. O Senhor prometeu que coisas grandes, maiores, coisas que nós nem mesmo pensamos, o Senhor está para fazer e realizar, e é assim que nós cremos, Senhor. Muda, ajuda-nos, que o Teu renovo seja a nossa renovação, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Você está feliz com o Senhor? Eu quero abrir aqui uma oportunidade enquanto nós cantamos. Se tem alguém que quer, pastor, eu preciso muito de uma oração, eu preciso vivenciar uma renovação. Enquanto nós estivermos louvando, você pode vir aqui à frente, e aí nós vamos orar por você. Queremos abençoar ainda mais a sua vida, mas você tem a oportunidade, se quiser, tá? Espaço aqui tem, ninguém precisa aglomerar. Enquanto isso nós vamos louvando, você pode vir à frente. Eu preciso muito. Pode vir. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Senhor Deus, Santo Espírito, desce como no nome de Jesus, incendeia. nós estamos aqui, ó Deus, agora, porque entendemos a nossa dependência do Senhor. Desce como fogo. Nós precisamos do renovo. Desce como fogo. Renova, Senhor, em nós o Espírito inabalável. É a nossa petição. Santo Espírito, desce Nós fazemos da Tua como palavra, fogo. ó Deus, a palavra de nossa renovação. A vida do Senhor seja a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos privilegiar com a mensagem da Tua unção sobre nós. E nos ajuda, Senhor, a avançar. Nos segura em Tuas mãos. Nos ponha na Tua estante, Senhor, de utilização. Obrigado, Deus, por falar no nosso coração, para que a nossa vida seja abençoada de realizações importantes e tremendas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Repita comigo: eu sou, bem forte, eu sou muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o lugar. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Todos os domingos nós estamos celebrando a ceia do Senhor como parte da nossa ação durante esse ano do tema do renovo. Aquele que está assentado sobre o trono determinou: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Então está posto aqui uma mesinha neste canto, bem como uma outra do outro lado, para que você possa se deslocar até a mesinha e pegar os elementos da ceia. Você que é membro de uma igreja, está participando conosco também nesta noite, pode ser até pela primeira vez, você é convidado a participar da ceia do Senhor conosco. Enquanto estivermos louvando, você pode se deslocar e fazê-lo. A palavra de Deus em 1 Coríntios 11:23 diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerem o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, enquanto louvamos,
Você pode se deslocar e pegar os elementos da ceia e depois nós vamos participar juntos. No início eram as palavras, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste e o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois esse Aleluia. Pegue o seu pão, por gentileza. Continua sendo pão, vinho continua sendo vinho, mas representa o corpo de Cristo e o seu sangue derramado para a nossa libertação. Nós consagramos agora esses elementos ao Senhor. Então repita comigo o verso: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Participemos do pão. Agora o cálice. Repita comigo: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Participemos do cálice. Eleve sua voz ao Senhor em gratidão a Ele pela sua salvação. a morte venceste, e o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora,
Glória a Deus. Eu quero levá-lo agora, você, a adorar o Senhor com muita alegria, em gratidão a Deus, por essa bênção que nós tivemos, que foi tanto a mensagem, quanto participarmos da ceia do Senhor, de sermos família de Deus. E nós vamos agora adorar, então, com nossos dízimos, as nossas ofertas, honrando ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos tem dado. E nós sabemos que são provisão e multiplicação. Então nós vamos celebrar ao Senhor agora, e a palavra de Deus fala que nós temos que adorar com alegria. Então é isso que nós vamos fazer. Com muita felicidade, louvemos ao Senhor. Você que está no templo, pode tomar assento e quiser entregar o seu dízimo ou sua oferta por meio eletrônico. Nós temos ali o QR Code do PicPay, nós temos também Pix, é só procurar as nossas irmãs ali para informar o número do CNPJ da nossa igreja, que é o nosso Pix, e temos também a máquina de cartão. Então, pastor, eu não estava com dinheiro, mas eu gostaria muito de entregar o dízimo ou oferta. Você pode usar esses meios eletrônicos, tudo nós estamos utilizando para facilitar para você. E quem está online, teve aí na tela da sua TV, do seu smartphone, né, todas essas informações para lhe ajudar a entregar a sua oferta, o seu dízimo. Ainda, em nosso site, na janela dízimos e ofertas, lá no ibvitoria.com ou vitoriachurch.com, tem ainda a possibilidade de você pedir um boleto bancário.
chama-se Paytime. Aí você vai mandar lá suas informações por e-mail, né, que está lá naquela janelinha, e você então vai receber em sua casa um boleto que vai lhe ajudar também a entregar ao Senhor aquilo que o Senhor colocou em seu coração para você dar com alegria. Eu quero lembrar aqui a vocês que segunda-feira nós temos a nossa célula Mater, e para os papais e as mamães que têm crianças aí pequenas, no site está saindo o estudo bíblico do IBV Kids, não é? E também no nosso YouTube tem lá o vídeo do Mimi, que está sendo lançado já hoje, para você colocar a historinha bíblica para a criança assistir e fazer a liçãozinha lá conforme a historinha bíblica. Então, enquanto nós não estamos tendo presencial, que foi até hoje, né? Porque domingo que vem nós teremos cultinho infantil já, voltaremos com o cultinho infantil nos 2 cultos. Então, já domingo que vem nós teremos, e o IBV Kids também está buscando aqueles ou aquelas chamadas e chamados por Deus para trabalhar na área infantil. Para isso você precisa me procurar, para que a gente possa direcionar vocês à liderança ministerial, né? Nós vamos fazer uma enquete com você, uma entrevista, e vamos então indicar você para o Ministério IBV Kids, tanto para trabalhar no culto infantil, como para dar suporte nas atividades durante o ano. Então, tem essa oportunidade de serviço na causa de Deus para a área infantil. No próximo domingo, então, já teremos cultinho infantil. E lembrando, terça-feira nós temos Líderes de Vitória, que é o nosso treinamento avançado de líderes por meio online, diretamente no YouTube, um lançamento de um vídeo ao vivo, na terça-feira às 20 horas, e na quinta-feira, culto da vitória presencial, portas abertas, e vamos ter, neste mês de março, uma programação especial, não é? Mulheres de poder, né? Mulheres poderadas pelo Espírito Santo, e vamos começar com a ministração de uma mulher, né? Uma serva de Deus abençoadora, vai estar pregando a palavra de Deus aí no próximo quinta-feira. Não vou falar o nome para ser assim, surpresa para vocês. E nós estamos neste mês de março orando pelas nossas mulheres. Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, nós não esquecemos, então estaremos fazendo uma programação especial voltado para o elemento feminino. Lógico, né? As mulheres sendo usadas por Deus para nos abençoar, então os homens precisam estar presentes no culto da vitória, não é? E vamos estar juntos aqui executando a obra do Senhor. Mas quartas, sextas e sábados nós temos os grupos de afinidade Vitória, que são as nossas células de multiplicação nos ambientes familiares. Nós temos algumas funcionando online, mas nós queremos que todas voltem para o presencial, lógico, obedecendo todas as regras de prevenção ao contágio da Covid-19, como nós estamos aqui no templo, só nós que estamos aqui à frente, sem máscaras, uso de álcool e gel, não é? Solução para a limpeza dos pés, sem aglomeração, afastamento, todo esse cuidado. Então nós pedimos também que nos nossos diavites também sejam assim. Nós estamos tendo álcool, estamos tendo afastamento das cadeiras, alguns usando ambiente aberto, tem sido uma bênção, não é? O que nós temos experimentado no Senhor. E no domingo, às 10 da manhã, às 18h30, novamente celebração. Mas no dia 21 de março, no culto da celebração da noite, nós vamos ter uma programação especial. Existe uma coisa chamada bateria, né? Se ela pifou, então a bateria acabou. Então eu quero dizer para você que no dia 21 de março, nós vamos ter uma programação especial
essa programação especial é de adoração ao Senhor pelos 15 anos da Thalita, não é? Nós não podemos fazer festa de 15 anos, não podemos viajar como tinha programado, mas uma coisa nós podemos celebrar ao Senhor em agradecimento a Deus. Então, no culto das 19h30, no domingo, dia 21, todos vocês estão convidados. Eu falei o quê? Perdão, irmãos, 18h30. Mas todo mundo sabe que o culto da noite é 18h30, tá? Emocionalmente eu me abalei com o microfone, tá, gente? Me perdoe. A gente sai do centro, né? Você está na rotina e aí quebra, te pega de meio de ressalto. Então, dia 21, está ali a Thalita, fica de pé aí, Thalita, para quem não te conhece, é a minha filha, está aqui no louvor, ela é instrumentista, é líder de Geavite. Então, nós temos que louvar a Deus pela bênção de ter essa menina no reino de Deus, sendo usada de forma tão tremenda. Obrigado, Thalita, pode sentar. Então, nós vamos celebrar o Senhor em gratidão a Deus pelos 15 anos dela. E tem alguns presentes de Deus aí. Está lá no quadro, não deu para ver direito, né? Volta lá a imagem. Rebobina a foto. Sumiu. Vocês já viram, né? Deu para ver. Hoje está. Deixa para lá. Então nós vamos ter os presentes de Deus. Eu queria apresentar aqui. Voltou agora. Não está dando muito para ver ali, queridos, mas nós estamos mandando nos grupos de WhatsApp, também vai sair no site da igreja, com todas as informações. Deu uma melhorada. Essa é a Thalita, dia 21 de março às 18h30, não é? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Salmo 118, 24, nós vamos estar fazendo uma gratidão ao Senhor pela vida da Thalita. Então é uma festa ao Senhor. Então contamos com a sua presença, vamos ter palavra, louvor diferenciado, muita bênção aqui, 18h30 no domingo, uma celebração a Deus. Não perca, pois também será bênção para você e sua família, a ministração e tudo mais. E agora eu quero apresentar aqui pessoas assim muito importantes. Nós chamamos de presente de Deus. Você que veio hoje ao templo pela primeira vez a adorar a Deus conosco. Então eu quero pedir a você para colocar de pé. Olha aí, tem uma Thalita também. Onde está a Thalita? Por gentileza, Thalita com TH. A Thalita é TA só. Você é mais chique, né? E com Y também. Então é uma Thalita muito chique. A Thalita, a Maria Antônia é a filhinha. E também está conosco o Carlos. Glória a Deus, Carlos. Vamos mostrar, queridos, a nossa alegria em tê-los conosco, presentes de Deus, assim, tão abençoadores para a nossa vida. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Glória a Deus, é a nossa alegria em tê-los conosco. Quer dizer que nós estamos dizendo que volte sempre, e o nosso sonho é você estar conosco até a volta de Jesus para adorar o Senhor juntamente conosco. Para encerrar o culto dessa noite, celebração 2, queridos, nós vamos ouvir o nosso irmão Flávio tocando ao piano louvor. E eu não me canso de dizer que Deus é maravilhoso conosco. Ele sofreu um acidente há pouco tempo atrás, mas já está tocando piano, tocando teclado, curado no nome de Jesus, e de cabelo novo. Então nós vamos ouvir o louvor. Logo após o louvor nós estamos encerrados. Que Deus dê a você e venha derramar sobre a sua vida e sua família uma grande bênção, de forma que você experimente renovo do Senhor, no nome de Jesus. Após a música nós estamos encerrados, e tenham todos então assim uma boa noite.